E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rony, sou professor de História e hoje eu estou aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Idade Média. Para ser mais específico, nós vamos falar sobre alguns contextos importantes em relação à Idade Média, como por exemplo, a formação e a decadência do feudalismo e algumas características culturais, beleza? Então segue a videoaula. Bom, pessoal, a Idade Média ela possui uma cronologia, ou seja, uma divisão histórica, tá? E dessa divisão histórica a gente pode apontar, por exemplo, o início da Idade Média, ali no ano de 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. E o fim da Idade Média no ano de 1453 d.C., com a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, o que a gente chamamos de Império Bizantino. Esse período vai ser marcado pela tomada de Constantinopla pelos turcos, ou seja, pelos árabes. A Idade Média é dividida nas seguintes fases. Historicamente falando, existe uma divisão clássica que é a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Porém, alguns historiadores costumam também dividir a Idade Média em três partes, colocando ali uma parte histórica central, ou seja, um período médio da Idade Média, que é o que nós chamamos de Idade Média Central, que vai do século XI até o século XIII. De maneira geral, a Alta Idade Média ela é marcada pelo início desse momento histórico, com a formação do Império Carolíngio até o período ali da sua decadência. A Idade Média Central marca a formação de todas as características gerais do feudalismo, uma parte do crescimento econômico na Idade Média e também o retorno ali das cidades com o renascimento urbano e também econômico. Nós vamos ter o início da formação intelectual na Idade Média a partir ali do século XI também. Na Baixa Idade Média nós vamos ter a crise do feudalismo e o processo de transição para a Idade Moderna. A Idade Média ela possui algumas características. Dentre elas, a gente pode apontar, por exemplo, a ruralização. O que é uma ruralização? É tornar o mundo rural, ou o mundo medieval rural. Isso significa dizer que a população vivia muito mais no campo do que na cidade. A tendência à autossuficiência. Na Idade Média, nós vamos ter uma queda do processo comercial, ou seja, quem vivia no mundo rural, de fato, deveria depender apenas de si próprio para sobreviver, e isso incluía o próprio feudo. O feudo ele deveria ser autossuficiente, ou seja, ele deveria produzir aquilo que ele iria consumir. Então, isso é a ideia da autossuficiência. A descentralização do poder, no caso aqui do poder político, ou seja, nós não vamos ter a ideia de uma centralidade política ou uma centralidade de poder. Como os feudos eles eram descentralizados, existiam vários dentro de vários territórios, cada feudo determinava as suas próprias características políticas, as suas leis e as suas dinâmicas. Além disso, nós vamos ter uma fragmentação e privatização do poder político, ou seja, além de estar dividido em vários locais esse poder, ou seja, não ter a configuração de um império ou a formação de uma ideia centralizadora, nós vamos ter também, aqui durante esse período, a ideia de uma privatização do poder político, ou seja, ele vai estar restrito a um grupo bastante particular, ele vai estar privatizado. Do ponto de vista religioso, nós vamos ter uma clericalização da sociedade. A Igreja Católica Romana é a grande referência religiosa, política, ideológica e social da Europa Ocidental, ou seja, ela determinava muita coisa durante esse período. Além disso, nós vamos ter uma sociedade baseada em ordens. A divisão da sociedade ela era baseada da seguinte maneira: existiam os clérigos, que era a igreja, os guerreiros, geralmente chamados de senhores feudais, e também os camponeses, que eram chamados de servos. As classes sociais elas são definidas pelo nascimento, ou seja, se você é filho de camponês, vai morrer filho de camponês. Se você é filho de nobre, vai morrer filho de nobre. A igreja ela fazia a espécie de formação popular. Porém, também existiam cargos dentro da igreja que eram dados apenas à elite, ao grupo mais rico, ou seja, aos nobres.
O que de fato é o feudalismo? O feudalismo europeu é o resultado da síntese entre a sociedade romana, que estava em decadência lá no final do século V, e a sociedade bárbara, que estava em desenvolvimento, ou seja, numa espécie de evolução. Roma vai contribuir para que o feudalismo de fato ele se desenvolvesse. Por quê? Nós temos alguns elementos para que isso de fato ocorresse. O primeiro elemento seria a vila, ou o latifúndio autossuficiente, algo já comum dentro de Roma por conta da crise. Então as pessoas já estavam migrando da cidade para o campo no processo de decadência do Império Romano, principalmente já a partir do século III ali, quando o sistema de Roma começa a mudar e começa de fato a entrar em decadência, tá? Que vai desembocar justamente lá no século V. B. O desenvolvimento do colonato, segundo o qual o trabalhador ficava preso à terra. O colonato era uma forma de garantir a permanência de determinada pessoa no trabalho para um nobre. Só que eles criaram uma espécie de acordo entre o nobre e o antigo escravo, tá? Ou aquela pessoa mais pobre que desejava ter proteção por parte desse nobre. Então isso vai acabar formando o que chamamos de colonato. E, por último, a ideia da igreja cristã, que vai se tornar a principal instituição da Idade Média, ou seja, a que vai nortear as ideias e a mentalidade durante o período medieval. Então o feudalismo ele é formado principalmente por essas características. Obviamente a partir dos romanos. Já a partir dos bárbaros nós vamos ter alguns elementos importantes, como, por exemplo, a economia centralizada nas trocas naturais. Tá? Então, a constituição do feudalismo ele vai se dar inicialmente com a contribuição dos bárbaros no processo de contato comercial e depois, obviamente, nas outras maneiras de contato, como é o contato social e também o contato cultural. A B, nós vamos ter o chamado comitatus, que era uma instituição que estabelecia uma relação de fidelidade e reciprocidade entre os guerreiros e seus chefes. O comitatus ele vai ser um elemento importante porque ele vai estar dentro do processo de homenagem e da investidura quando um nobre recebia uma terra dentro do feudalismo. E aí ele deveria estabelecer um processo de fidelidade com os seus, no caso, com o seu sucerano. Tá? A C, a prática do chamado benefício, dando imunidade ao proprietário deste, ou seja, aquele que recebia terra dentro do feudalismo, ele vai, de certa forma, ter a posse legal dessa terra, ou seja, não podia ser retirada dele essa terra. Era uma forma de garantir a continuidade do feudo, inclusive no processo familiar. E o D aqui, tá? O elemento D, o direito consuetudinário, isto é, os costumes herdados dos antepassados possuem força de lei. Isso vai basicamente garantir ao grupo que estava no poder a permanência cultural de uma estratégia de dominação. Ou seja, quem é nobre permanece nobre no processo de dominação. O feudo ele vai ter diversas divisões. Dentre essas divisões, a gente pode considerar, por exemplo, o processo de formação econômica, o local onde vai viver o senhor feudal, o local onde havia o processo da agricultura. Então, de certa forma, o feudo ele era caracterizado por todos os elementos que estavam em volta ali do sistema feudal de fato. Não é apenas o local onde vivia o senhor feudal, ou seja, é muito mais amplo que isso. A economia feudal, como eu já havia falado, ela era baseada num sistema de autossuficiência. Então, eles produziam aquilo que eles iriam consumir. Dificilmente, ou não era grande intenção dentro do feudo, a sobra, ou seja, ter elementos para a sobra durante aquele período de colheita ou de produção. Por que não era importante? Porque eles não tinham como objetivo a revenda daquele produto. Tá? Haviam trocas? Haviam, não era algo muito grandioso. Havia inclusive
alguns elementos comerciais, sim, ainda havia, porém não era o principal objetivo. Em casos raros de sobras, eles conseguiam fazer essas trocas. É importante destacar que essas trocas elas eram feitas de maneira determinada, ou seja, um produto pelo outro, tá? Não existia uma troca monetária de recursos como moeda. Então é importante a gente entender isso. Aqui no primeiro ponto está colocando sem comércio, sem moeda, mas o comércio ele era incipiente, tá? Ou seja, ele era muito pequeno para ser um ponto importante no contexto do feudalismo, tá bom? A unidade econômica básica, que era o feudo, benefício, era dividida em três partes. O manso senhorial, que era o castelo mais as melhores terras, ou seja, era parte do senhor feudal, tá bom? Essa terra, ela era a melhor do feudo, onde a plantação e a produção acabavam se tornando também a melhor. Existia o manso servil, terras arrendadas, lotes, glebas, onde essas terras, elas eram dadas justamente aos servos, era uma das piores terras e a produção não era tão boa, tá? E existia o manso comunal, eram os bosques e pastos onde havia o uso comum, porém, para os servos, essa terra comunal deveria ter um valor, ok? Então eles pagavam um valor para utilizar, no caso os bosques para poder caçar e no caso os pastos, no caso dos pastos para poder fazer com que eles pudessem usar aí a agricultura ou criar um animal no caso. Aqui nós temos uma imagem, obviamente característica de um castelo de feudo, tá? Cada local específico para um determinado a fazer. Dentre esses elementos importantes, a gente pode estar, por exemplo, o local onde era a torre de homenagem, onde o próprio senhor feudal recebia a terra do rei e, de fato, acabava se tornando um símbolo ali nesse processo de construção física do feudo. A sociedade feudal era uma sociedade estamental, ou seja, a posição social era definida, tá? Muito bem definida e planejada a partir do que a gente chama de nascimento, ou seja, se você nasce servo, você morreria servo, tá? O poder dentro da sociedade feudal, ele estava vinculado, o poder social estava vinculado à chamada posse de terra, ou seja, aquele que tinha posse da terra, de fato, ele tinha poder, e nesse sentido o senhor feudal ganhava justamente esse poder, tá? Havia um laço de dependência pessoal. É importante destacar aqui que o feudalismo ele é caracterizado justamente por ter esses laços vindos justamente lá do chamado comitatus, que é o laço de fidelidade. Existiam pelo menos dois tipos de laços importantes, o da suzerania e o da vassalagem. A suzerania era basicamente o quê? Era a posição de dependência de laço entre o rei e o senhor feudal, ou seja, o nobre. Professor, mas o rei, como é que funcionava essa ideia de rei durante esse período? A ideia de rei era baseada no que a gente chama de rei não centralizador. Existia a figura do rei, mas era uma figura simbólica. Ele existia ali como um elemento de posse de terra, mas ele não determinava, ele não obrigava elementos políticos, econômicos e sociais dentro dos feudos. O próprio rei, inclusive, tinha um feudo. Tá? Então, a primeira dependência que nós vemos aqui é a dependência de suzerania e de vassalagem. A segunda dependência ela estava baseada dentro do feudo, que é a dependência entre o senhor e o servo. Ou seja, o servo também recebia uma parte da terra. E ali existia um contrato verbal, tá? E nesse contrato verbal ocorria o que a gente chama de acordo de homens. Aqui nessa imagem a gente pode ter uma ideia melhor do que seria isso. O rei, os vassalos reais, os vassalos do vassalo real e os vassalos. O que significa isso? Significa dizer que existia uma divisão dentro da própria característica do feudo.
Por exemplo, os vassalos, eles seriam a base dessa estrutura social dos nobres, recebiam terras e iam crescendo o seu feudo, ao ponto em que eles se tornassem alguém com um poder de terra maior e pudessem oferecer a outra pessoa, a outro nobre, também uma outra parte de terra, assim se tornando o vassalo do vassalo real, tá? Depois, quando eles tivessem mais vassalos em seu nome, eles se tornariam vassalos reais. Era uma maneira de estabelecer um aumento desse grupo de nobres. Tá? Fica bem claro quando a gente coloca dessa forma aqui nessa imagem. Bom, pessoal, dentre as características gerais que a gente pode apontar na Idade Média, uma delas está relacionada com o processo de higiene. A Idade Média ela não é basicamente caracterizada como um período de grande higiene. Na Idade Média não existiam elementos higiênicos como nós temos hoje. Escova de dente, perfume, desodorante e muito menos papel higiênico. Não havia o costume de tomar banho devido ao frio e à quase inexistência de água encanada. Havia sempre servos abanando os nobres. Isso acontecia porque existia um mau cheiro que exalava por debaixo, principalmente das saias das mulheres, e isso acabava fazendo com que eles se sentissem bastante incomodados. E os servos eles acabavam abanando os nobres para que os odores fossem minimizados. Só os nobres eles tinham lacaios para abaná-los, para dissipar o mau cheiro que o corpo e a boca exalavam, além de também de espantar os insetos. Outras curiosidades em relação à Idade Média é que a maioria dos casamentos vai ocorrer no período de junho. Não é à toa que é o período dos namorados. Para eles, o início do verão. A razão é bem simples. O primeiro banho do ano acontecia nesse período anterior, que é o período de maio. E aí, no período de junho, o cheiro das pessoas estava muito mais tolerável. Entretanto, os odores, eles já haviam... Já existiam os odores, porém, nos casamentos as mulheres vão acabar usando os chamados buquês. Então, o uso das flores no casamento não tem um simbólico de embelezar o casamento, mas sim de minimizar os problemas relacionados ao mau cheiro. O feudalismo ele vai entrar em crise principalmente na Baixa Idade Média, com as grandes mudanças que vão ocorrer durante esse período. Tá? E essas mudanças vão abalar sistematicamente o feudalismo, porque ele não vai aguentar essas grandes mudanças. Entre essas mudanças a gente pode apontar, por exemplo, tá? O crescimento populacional. O feudo era uma unidade territorial muito pequena para abarcar uma população grande, e por isso no início vai dar certo, porque era uma população menor, mas depois vai acabar aumentando. Aqui tem um ponto importante, porque no século XI nós vamos ter uma revolução agrícola que vai mudar drasticamente a vida das pessoas. A revolução agrícola do século XI vai instituir, por exemplo, novas técnicas agrícolas. Isso vai aumentar a produção agrícola, consequentemente a expectativa de vida da população na Idade Média também vai aumentar. Para vocês terem uma ideia, no início do século XI, a expectativa de vida girava em torno de 25 anos, ou seja, muito baixa. E ao final do século XI, início do século XII, a expectativa de vida já aumentava em 10 anos, para 35 e 40 anos. Ou seja, a expectativa de vida faz com que as pessoas mudem exatamente essa estrutura populacional da Europa durante a Idade Média, durante o feudalismo. Isso também vai acabar ocorrendo, pessoal, um aumento populacional por conta da vida relacionada à alimentação. Como tinha mais alimento, por conta da Revolução Agrícola, as pessoas elas vão acabar tendo uma saúde melhor, ok? E vivendo mais, tá certo? Durante o período... a partir do século XII, início do século XIII, nós vamos ter o chamado renascimento comercial e renascimento urbano, o retorno do comércio por conta exatamente das novas rotas que vão ser criadas através das cruzadas, um outro assunto que nós vamos ver, e também o renascimento das cidades. Como o feudo estava em crise, as pessoas começaram a migrar novamente para as cidades. Então é o êxodo rural, ou seja, a fuga das pessoas do meio rural para as cidades. As cruzadas elas vão ser um ponto importante para a crise do feudalismo,
tá? Porque elas criam novas rotas, de fato, não só pessoais, mas também religiosas no caso, mas também no sentido comercial. Nós vamos ter o surgimento da burguesia, que vai ser pautada principalmente no comércio e não mais no feudo, que era uma estrutura que não valorizava o comércio. O surgimento de algumas doenças, como por exemplo a peste negra, que vai assolar essas populações, principalmente do feudalismo, a morte de muitas pessoas, isso já bem no final do século XIII, início do século XIV. As revoltas camponesas, jaquirs, que basicamente vão fazer com que muitos camponeses questionassem as estruturas políticas e sociais. E por fim, de fato, aqui como eu já citei, o êxodo rural, que é a fuga dessas pessoas do campo para a cidade. Durante a Idade Média, nós vamos ter também uma cultura bastante forte. O termo Idade das Trevas é um termo que não se pode trazer para o contexto da Idade Média. É um termo pejorativo que a gente não usa dentro da história. A Idade Média ela teve diversos avanços do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual. É óbvio que nós vamos ter também diversos problemas relacionados ao desenvolvimento da ciência. Porém, a gente não pode colocar a Idade Média como um elemento pequeno. Foram 1000 anos de história e eles tiveram momentos importantes sim. Tá? A cultura medieval era baseada principalmente no que a gente chama de simplicidade e rusticidade. Não existia um contexto muito aperfeiçoado do ponto de vista cultural. A igreja ela mantinha um controle cultural, principalmente nos mosteiros. Tá? Existem vários filmes que mostram sobre isso, como, por exemplo, O Nome da Rosa, é um dos filmes bem interessantes que fala sobre esse processo de controle cultural. Então, livros e textos tidos como de heresias vão acabar sendo dominados pela igreja e presos no contexto de controle cultural. O período medieval, do ponto de vista cultural, ele era teocêntrico, então Deus definia tudo dentro do processo cultural. Então existia muita limitação ainda dentro dessas questões culturais. No século XII, nós vamos ter o início de muitas universidades, com o chamado Renascimento Comercial, a necessidade de ter pessoas especializadas e intelectuais dentro da Idade Média. Isso vai favorecer muito lá a partir do século XV, com o surgimento dos renascentistas. Nós vamos ter dentro da filosofia, na Alta Idade Média, Santo Agostinho, com a filosofia clássica mais o cristianismo, a questão de harmonia. Tá? A natureza humana dentro do pensamento de Santo Agostinho era corrompida e a única salvação era a fé em Deus. Na Baixa Idade Média nós vamos ter o surgimento da chamada escolástica, São Tomás de Aquino, a harmonia entre a razão e a fé, a tentativa de harmonizar entre o processo científico e o processo religioso. A valorização do esforço humano também vai ser usado aqui como ponto importante. Dá para perceber que existe uma mudança de pensamento entre Santo Agostinho e a própria escolástica. Há uma ideia de livre-arbítrio, uma nova interpretação dentro do contexto religioso. O clero como orientador moral e espiritual. E a liberdade de escolha, concepções dentro da igreja. E, por fim, a crítica à própria ideia do processo econômico elaborado pela burguesia, que é o que a gente chama de lucro. A igreja ela determinava uma ideia chamada de preço justo. Então havia uma condenação por parte da igreja, que era a chamada condenação da usura. Ainda nesse processo cultural, nós vamos ter, por exemplo, na Idade Média, o que vai vigorar vai ser a cultura românica, tá? E na Baixa Idade Média nós vamos ter a cultura gótica. Dentre essas culturas de construções da arquitetura, a românica era baseada em uma construção maciça, pesada, linhas simples, poucas janelas, ideia de segurança e tranquilidade. E na arte gótica, na arquitetura gótica, nós vamos ter mais uma leveza, graciosidade, verticalidade, grandes janelas, vitrais, luminosidade. Então é importante a gente lembrar disso. Um ponto importante ainda da românica são os tetos em abóboda, uma herança da Idade Antiga também.
Bom, pessoal, além dessas características, a gente pode apontar ainda, por exemplo, o chamado trovadorismo. O trovadorismo era uma maneira de contar histórias de pessoas, de soldados ou guerreiros, tá? E ela vai ser dividida em várias partes, como por exemplo a épica, a lírica e a de romance. Cada uma possui as suas características. Na Idade Média nós vamos ter também o chamado teatro. O teatro era pautado em uma crítica social no final do século XIII, mas de fato o teatro ele era usado bastante dentro da Idade Média para remeter-se à história, ou seja, contar os feitos heróicos das pessoas. A Idade Média ela vai ficar conhecida também pela grande perseguição às pessoas. As heresias, algo que era de fato reprimido pela igreja, a submissão às ideias da igreja, ela deveria ser de fato algo muito forte. Bom, pessoal, então, de certa forma, essa foi a aula sobre a Idade Média, sobre o feudalismo e algumas características culturais. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe e comente, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!